Iniciando mais um vídeo da série Composições, onde hoje a gente vai falar sobre composições com cimento queimado. O cimento queimado é um material que eu adoro usar nos meus projetos. Pra mim ele é tão neutro e tão básico quanto qualquer outra cor de neutra para parede, seja um cinza, seja um bege, seja um branco. Pra mim o cimento queimado ele tem essa mesma característica de neutralidade e eu gosto muito dessa característica de material porque eu acho que ele traz uma certa modernidade pro projeto, sabe? A gente vê um pouco mais de um material mais bruto, um material que é mais natural, que faz parte da construção, e hoje em dia ele não precisa ser o cimento, o concreto em si, né? Ele pode ser uma textura de cimento queimado, ele pode ser um porcelanato que imita um cimento queimado, e eu gosto bastante do porcelanato que imita cimento queimado para quando a gente quer fazer isso no piso ou em bancadas, exatamente porque o porcelanato ele tem uma manutenção muito mais fácil do que um piso de cimento. Realmente ele não trinca, ele tem inúmeras outras vantagens que acabam facilitando muito o nosso dia a dia, a execução da obra e deixando um material bem durável. Eu trouxe aqui hoje para vocês 3 opções de porcelanato da Dami Porcelanatos, ó. E eu escolhi um mais claro, um intermediário e um escuro para fazer aquelas composições que vocês já conhecem, dar algumas dicas de como usar esse material em combinação com outros materiais também para ter uma composição bem bacana. O primeiro modelo que eu trouxe para vocês é esse daqui, ó. Estão vendo que ele tem essa textura? As 3 opções que eu trouxe são bem acinzentadas, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso na hora de escolher, porque tem alguns que tem um fundo meio bege, e aí eu particularmente já não gosto muito, porque no meu entendimento, o cimento queimado, o concreto, ele é naturalmente cinza, então eu acho bem importante que a representação de cor desse porcelanato siga a representação real, correta desse material. Esse modelo que eu trouxe pra vocês é o 12137, chamado Cimento Carbono, da Dami Porcelanatos. Ele é um porcelanato de cimento queimado que tem uma textura bem suave, estão vendo? Ele não tem aquela textura assim tão marcada, tão pesada, então eu gosto bastante desse modelo. E a minha sugestão é que você use esse tipo de revestimento, que é um revestimento um pouquinho mais escuro, combinado com outras bases em tom de cinza. Então você pode escolher um cinza mais claro para compor as paredes, uma outra parede de destaque num cinza mais escuro, na cortina, num tecido, num tapete, você pode escolher também um outro tom de cinza que agregue uma textura do tecido em si. Então, por exemplo, um linho cinza, um camurça acinzentado, né? Alguma coisa que traga um pouco mais desse aconchego. Trabalharia também com alguns elementos em pretos e com a madeira cumaru. Lembrando que o porcelanato ele não precisa ser só instalado no piso, ele pode ser instalado numa parede também. Você pode fazer uma parede revestida com ele, você pode desenhar uma mesa de centro feita com porcelanato, que também fica super legal, um rack de TV mais fechado, como se fosse uma prateleira revestida com esse material, também funciona super bem. Então não tem limites aí pra gente trabalhar com esse tipo de material, é isso que é legal, dá pra gente sair bastante da caixinha com ele, né? Traria um pouco de espelho para trazer mais refinamento para essa composição, e certamente trabalharia com bastante verde na parte de decoração, com planta, sejam artificiais ou naturais. Eu acho que é importante para equilibrar essa base mais fria e mais pesada do cimento queimado. A madeira e o verde são elementos que eu considero fundamentais nessa composição que eu trouxe para vocês, para equilibrar essa frieza do material, e o espelho que traz um pouco mais de requinte, traz um elemento um pouco mais refinado, mais moderno também, para neutralizar e fechar com chave de ouro toda essa composição. Lembrando que o preto pode vir tanto de uma luminária, de um pendente, de trilhos de iluminação geral que sejam pretos, quanto também de elementos na decoração. Se você não gosta tanto de preto, pode pegar algumas almofadas estampadas com preto, né? Pode pegar um puff, um estofamento de cadeira na cor preta, também vai funcionar super bem na sua composição. Como na primeira sugestão, eu trouxe uma sugestão de cores mais pesadas. Nessa segunda opção, eu escolhi esse porcelanato de cimento queimado,
que ele tem uma tonalidade intermediária. Esse é o Sorro Grafite, ele também tem disponível no tamanho 83 por 83 da Dami Porcelanatos. E eu trouxe para vocês uma opção de uma composição um pouco mais delicada, um pouco mais suave. Para isso eu trabalhei com outro revestimento estampado também da Dami, que é o Étnico. Ele tem uma estampa toda étnica em tonalidades de cinza e branco, e ele traz essa estampa que combina super bem com esse piso de cimento queimado. Trouxe aqui também uma marcenaria num tomzinho de gelo para fazer essa composição com um quartzo cinza, e aí é legal que esse quartzo cinza seja escolhido ali em um dos tons que tenha nesse seu revestimento estampado. Então, por exemplo, nessa composição que eu estou sugerindo para vocês, a gente pode ter uma bancada em quartzo cinza, a parede acima da bancada pode receber essa estampa do Étnico, né? E o revestimento de cimento queimado pode vir no piso, nas paredes laterais, se você quiser, nos rodapés, enfim, fazendo essa base do chão, que eu amo esse tipo de material aqui, principalmente para cozinha, porque é um lugar que acaba caindo, né? Bastante coisinha no chão, tem sempre ali uma sujeirinha, que é um lugar que a gente usa bastante, e esse tipo de estampa no piso, esse tipo de cor, ele não é nem escuro demais e nem claro demais, então ele não aparece nem o pó que tá no chão e nem a sujeirinha, sabe? Então ele disfarça bem enquanto você tá ali no seu dia a dia, eu gosto muito. Trouxe também aqui nessa composição um pouquinho de um tecido em tom de verde claro, um verde oliva, para mostrar para vocês também que é possível inserir uma cor mais queimada, mais clara, mais suave, né, numa composição e continuar tendo uma composição neutra. Esse tom de verde, ele é um verde um pouquinho acinzentado, então ele poderia estar, por exemplo, num tapete, numa almofada, em uma parede, né, com essa cor pintada de fora a fora. Ela poderia estar em uma luminária de destaque que fosse feita de tecido e várias luminárias de formatos diferentes em cima de uma mesa para trazer esse toque de cor. Poderia estar numa marcenaria laqueada nessa tonalidade, então dá para brincar bastante com um ponto de cor mais fechado, mais suave, mantendo a característica neutra de um projeto. Nem sempre ter cor significa ter um projeto super colorido, né? Não, a gente consegue trabalhar desde que seja com a tonalidade certa. Observem também que eu coloquei nessa composição aí um pedacinho de um material para simular um acrílico. Esse é um outro elemento que eu gosto muito de trabalhar nos projetos, porque eu acho que ele traz uma leveza e uma modernidade muito bacana para o cimento queimado. Ele acaba trazendo uma leveza para o espaço como um todo, porque o cimento queimado ele tem uma característica um pouco mais pesada, né? Mesmo que a gente escolha uma tonalidade mais clara. Então esse revestimento, o trabalho com o acrílico, ele vai deixar o espaço mais transparente. Então cadeiras de acrílico, por exemplo, pode ficar super bacana, né? Para deixar esse ambiente mais clean, mais leve, que é a proposta desse segundo mood board. Na terceira opção, eu trouxe para vocês o meu queridinho desses três, que é esse daqui. Esse porcelanato é o cimento gris. Ele tem disponível nas opções 83 por 1,23, se eu não me engano, preciso confirmar essa medida só lá no site, mas acho que é isso. Eles são peças um pouco maiores, retangulares, e ele é o mais claro das três opções que eu trouxe para vocês. E nesse mood board eu trouxe para vocês uma composição um pouco mais colorida, mais ousada. Então a ideia é que você trabalhe com ele com um piso de cimento queimado mais claro, para que não exista um contraste tão grande entre piso e tapete. Eu sempre sugiro um tecido que seja ali da mesma cor do tapete, então por isso o tom de cinza ali no mood board. Trouxe também uma bancada ou uma pedra branca ou uma marcenaria branca para clarear esse espaço, deixar ele todo mais leve visualmente. As paredes e as outras marcenarias poderiam ser trabalhadas em tons de cinza claro, e trouxe aqui um degradê de cores, que nesse caso aqui são 3 tons de roxo, um lilás, um roxo um pouco mais rosado e um roxo mais escuro. Isso poderia ser trabalhado num corredor, em portas coloridas, num rack, em gavetas ou portas de marcenaria laqueadas em tonalidades diferentes, em estampas diferentes, em almofada, em sofá. Então dá para trabalhar de muitas maneiras distintas essa questão das cores, e o degradê eu acho que ele traz também
também um charme muito sutil para o projeto, mesclando várias cores diferentes, mas numa mesma escala cromática, né? Então a gente também mantém esse conceito mais leve, mais suave, mas trabalhando com um pouco mais de cor. Já me animei super aqui, ó, para fazer um corredor todo em degradê. Me escreve aqui embaixo quais as dúvidas vocês têm, se vocês estão curtindo essa série Composições. Espero que vocês tenham gostado, porque eu sou apaixonada por cimento queimado. E vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo algumas fotinhos aqui do NS Office, do nosso escritório, que eu ainda não terminei, só para vocês verem como que a gente usou o piso de cimento queimado aqui também. E em breve a gente vai ter um tour completo por aqui para vocês conhecerem cada cantinho, tá bom? Deixa um like aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!